Olha, são 8 horas e 42 minutos, como nós já discutimos aqui, já falamos muito. Hoje começa o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. As projeções são inúmeras, mas o desfecho é imprevisível. Está conosco, aceitou o nosso convite para conversar conosco aqui no Jornal da Manhã, o ex-ministro do STJ, Gilson Dipp. Ministro, bom dia, muito obrigado pela sua atenção. Agradeço. Ministro, o jornal o Globo traz hoje uma informação de que os integrantes do TSE estariam preocupados com o protagonismo num momento como esse que o país vive com essa crise política. E além da possibilidade do pedido de vista, existe uma corrente que agora passa a indicar a possibilidade de até mesmo o arquivamento desse processo. O senhor, com a sua experiência, o que é possível imaginar no julgamento? Porque a sociedade imagina que possa ser um julgamento político, mas o que se fala muito é de um julgamento, obviamente, técnico do ponto de vista jurídico. Que leitura que o senhor faz nesse momento, doutor? Bom, primeiro eu acho o seguinte, há uma expectativa muito grande como se o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral resolvesse todas as mazelas do governo. Não. Isso não vai acontecer, seja qual for o desfecho. Eu participei do Tribunal Superior Eleitoral. As divergências sempre são grandes, ou às vezes são pontuais. Não sei se nesse caso haverá, digamos assim, um prévio consenso, uma espécie de reunião prévia. Mas, de qualquer forma, tudo pode acontecer. Ou nada possa acontecer. Ministro Gilson Dipp, bom dia. Marco Antônio Villa, ministro. Deixa eu perguntar, é possível, pela experiência do senhor no próprio Tribunal Superior Eleitoral, claro, é regimental, um ministro pedir vistas e como o regimento não determina prazo, mas para analisar com mais cuidado esse processo? Pode. Ele é um processo, claro que de altíssima importância, mas em todo o processo é possível haver pedido de vista por qualquer dos seus membros. Não há prazo, mas me parece que o bom senso, se isso houver, deverá acarretar uma pressa de que não se traga isso em menos de 1 a 2 sessões. Mas poderá perfeitamente, e até plausível no modo de ver, como observador, que isso possa acontecer. Doutor Gilson Dipp, deixa eu perguntar para o senhor não para esclarecer ao nosso ouvinte, a gente sempre lembra que o TSE é composto de 3 ministros do Supremo, 2 do STJ e 2 advogados, né, que são designados, que agora inclusive recentemente, assim como outros, foram designados pelo presidente da República, tal. O senhor não acha essa composição um pouco estranha, esdrúxula, especialmente em relação aos advogados, porque são advogados que advogam na própria corte e ficam ministros durante 2 ou 4 anos e depois voltam a advogar na corte? Isso não é um problema? Bom, se esse problema existe, ele foi desde sempre. Sim. Porque a composição do eleitoral, com essa feição, aqueles que vêm da advocacia, primeiro, fica restrito a um número muito pequeno que são advogados que militam em Brasília. Até porque as sessões são terças e quintas-feiras. Esse já é um complicador. Segundo, são ministros, de certa forma, temporários. E todos os foram até hoje. Eu não acredito que alguém vá, digamos aí, desmerecer a sua atuação como advogado, exercendo provisoriamente uma função ligada à sua área de atuação, que possa acarretar algum prejuízo, e isso pode trazer um exemplo muito ruim. Esses 2 que foram nomeados, diga-se de passagem, são aqueles 2 que já eram suplentes. E suplentes mais de uma vez, porque o titular ser reconduzido. Logo, seria diferente a nomeação dos nomes atuais com qualquer outro governo. Ministro Gilson Dipp, o TSE já cassou 6 governadores por abuso de poder econômico, o mesmo motivo pelo qual será julgada a chapa Dilma Temer. O que pode pesar para o desfecho ser diferente em relação a essas outras 6 cassações? Bom, primeiro, a gravidade do problema e as consequências de cassação de uma chapa em que se inclua o hoje presidente da República. Isso pesa. Quem está
está julgando sabe que pesa. Não adianta dizer que o juiz é imune a todas as situações fáticas exteriores. Em segundo lugar, que se trata do futuro de um país e não de um governo estadual. E veja bem, governos estaduais que foram, evidentemente, as chapas caçadas, são estados sem nenhuma depreciação, estados pequenos. O TSE está acostumado a caçar chapa de prefeitos, de pequenas cidades, ou de alguns pouquíssimos estados, e tem em sua frente um problema que pode decidir o futuro do país. Essa atuação toda, essa pressão, também pode ser positiva no sentido de que haja uma agilização do processo, uma manifestação prévia. Agora, é o tipo de processo no eleitoral em que pesa a tese jurídica, mas também pesa os fatos que antecedem, que aconteceram e que possivelmente ainda vão acontecer. Não tenho a menor dúvida. Será uma decisão difícil. E eu não acredito em cassação. Ministro Dipp, então se prende a pergunta que eu vou fazer ao senhor. Bom dia. Bom dia. No mérito da questão, o senhor acha que o vice está preso ao presidente e a chapa é junta e deve ser cassado? Josevaldo, eu te pergunto o seguinte. Se quisesse votar apenas no Temer, você poderia votar? Não. Então, a chapa é um todo. Quem vota no presidente, vota no vice e vice-versa. Então, não há como, só se for numa magia espetacular que faça o tribunal, separar as duas. As prestações de contas dos partidos são as mesmas. O financiamento da campanha é financiamento não para a Dilma ou para o Temer, é para a chapa. Nem que eu tenha preferências pela Dilma ou tivesse para o Temer. É impossível. Já houve um precedente também. E na justiça, cada vez mais está parecendo que menos coisas impossíveis possam acontecer. Mas não vejo, do meu ponto de vista, e é comungado para a grande maioria aqui da comunidade, que é impossibilidade de cisão da chapa. Ministro, justamente sobre isso, eu concordo com o que o senhor disse, quer dizer, quem sou eu para concordar também, mas eu estou concordando. Mas tanto que o presidente Temer assumiu o mandato de Dilma Rousseff, ou seja, é uma chapa, né? Porque se eles fossem membros autônomos, teria sido convocado, né? Seria uma nova eleição. Ele acaba sendo beneficiário do abuso econômico da cabeça da chapa, né? Perfeito. Porque se nós temos um presidente hoje da chapa e só veio a ser presidente porque a titular sofreu impeachment, como é que a campanha pode ser desvinculada? Isso é implausível de qualquer ângulo que serve o problema. Participação aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan do ex-ministro do STJ, Gilson Dipp. Ministro, é sempre bom tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã. Um grande abraço, até uma próxima vez. Um grande abraço, obrigado a vocês todos.